Bom, amigos, depois de umas curtas férias, retomo aqui os nossos motoprogramas. Já há 2 semanas que não faziam e hoje vou-vos falar de payload, isto é, do peso máximo que uma moto pode transportar da carga. Estejam atentos, o genérico é muito curto, 5 segundos, e vamos já falar disso, porque isto é importante, é um assunto que muitos me têm perguntado. Payload, isto é o peso máximo que uma moto pode transportar. E isto é importante porque às vezes nós, com passageiro, carga, etc., excedemos esse payload e digo-vos que não é muito conveniente, apesar de que os engenheiros, quando fazem o cálculo de um payload, estão a dar alguma margem de cagaço, isto é, se dizem 200 kg, ela aguentará mais 10%. Claro que se for para uma viagem curta, para ir daqui ao café, para um piso bom, esse payload até pode ser excedido, não há problema nenhum. Agora, para viagens longas, em que nós vamos e queremos ir confortáveis e seguros, não devemos exceder esse payload e mais, devemos distribuir a bagagem muito bem em relação aos eixos da moto. As malas atrás, regular a suspensão para esse peso todo e pôr fundamentalmente as coisas mais pesadas em baixo dos baús, em baixo dos alforjes, portanto, para equilibrar também o centro de gravidade. Se o peso for muito atrás, vamos ter pouca aderência na roda da frente, vai tornar a condução perigosa, principalmente em chuva, e isso não é aconselhável nem conveniente. Se o peso for muito à frente, vai-nos afocinhar a moto, vai dar uma condução de condução pior e também vai prejudicar, digamos, o equilíbrio do conjunto. Isto é importante. Ora, o payload ou a capacidade de carga está nas especificações do manual. Todas as motas no seu manual, que é uma coisa que aconselho a ler, vejo tantas perguntas no Facebook e na internet, às vezes ridículas, sobre coisas que estão escritas no manual e as pessoas não vão ver ao manual, preferem perguntar, o que revela uma certa preguicite. Mas isso é outro assunto. No manual está o peso da moto, geralmente o peso a seco, portanto a esse peso vamos ter que acrescentar os líquidos, gasolina e óleo. Alguns manuais dizem o peso molhado, digamos, o peso com isso, com 90% do depósito cheio, e depois temos o peso máximo que a moto pode carregar. A diferença é a carga. E a carga aqui tem várias questões que é preciso ver. Vou já mostrar alguns exemplos de motos, o que é que levam, o que é que carregam, e vou-vos também mostrar mais ou menos o que é que compõe o peso, isto é, tudo o que a gente leva na moto, o que pesa, mais ou menos. Peso dry. O peso dry é, como toda a gente sabe, o peso sem gasolina e sem fluidos, sem óleo, sem líquido do radiador, etc. Metendo isto, é calcular mais ou menos 1 kg por litro de gasolina e mais 1 kg para o resto. Portanto, moto pronta a andar é o peso total do veículo. Depois temos que considerar o peso do condutor e o peso do passageiro. Todas as motas, desde as mais pequenas, abarcam portanto, com uma capacidade de carga de pelo menos o condutor e alguma carga. Falo de 125, 250, motos pequenas, um condutor e carga e depois é subtrair ao peso total, no manual, o peso do condutor equipado e da carga. Eu fiz aqui um exemplo, equipei-me, pus-me de capacete, blusão, botas, luvas, etc. E vi que esse equipamento anda à volta de 7 kg por pessoa. Se formos duas, são 14 kg, independentemente do peso de cada um. Depois temos que ver o peso da carga, subtrair o nosso peso próprio e ver se excedemos ou não. Tenho aqui vários exemplos de motos e posso-vos dizer, por exemplo, que a Banelli 500, uma moto bastante popular, tem 210 kg, eu tirei aqui umas notas, 210 kg peso wet. E no manual diz que no máximo aceita 410 kg, mais coisa, menos coisa. Portanto, estamos a falar de 200 kg de carga. Neste caso, se fosse eu
mais os 7 quilos de equipamento, 97, mais a minha mulher que pesa 60 por volta disso, portanto dá 67, 97 mais 67 dá 164 quilos. A moto tem 410 no máximo, menos 210 temos, no fundo, 36 quilos para carga. Portanto, há pessoas que compram Benelis 500 e vão fazer grandes viagens com pendura, às vezes até são pessoas pesadas e ainda com toneladas, entre aspas, de carga. Atenção a isto, não é aconselhável. Quando quiserem uma moto para passear ou para viajar com passageiro e carga, estejam atentos ao payload, estejam atentos ao peso máximo que a máquina transporta, senão vai haver perigo, desgaste material, rachaduras no subquadro, problemas na suspensão, durezas ou molezas ou cansaço de suspensão. Portanto, estejam atentos a isto, é importante. Por exemplo, a BMW 850 GSA tem 244 kg de peso, leva 455, portanto terá 211 kg para carga, mais 11 que a Benelli. E estamos a falar de uma 850. A Mach-Bor Montana pesa 206 kg wet, vai até aos 392, portanto estamos a falar, deixem-me consultar, de 186 kg de carga. A Mach-Bor Montana ainda leva menos peso que a Benelli, portanto optem, vejam, porque 186 kg para 2 passageiros e carga é muito pouco. A Voge 650, ou Voge 650, que é uma moto de 1 cilindro, também não é uma moto para grandes viagens com 2 pessoas. Sim, com uma. Com 2 não. É uma moto que pesa 199, 200 kg, vai até aos 374, portanto sobram-nos 150 kg para o restante. Passageiro, condutor, equipamento e bagagem. É muito pouco, 150 kg. Toma nota disto. Por exemplo, a Honda 300 leva mais, 178 kg. O que é, se calhar, uma opção, não sei. A KTM 690, que é uma moto, digamos, dual sport, feita para uma pessoa, nunca para 2, que é muito desconfortável, pode levar 185 kg de carga. Portanto, está aqui uma tabela que eu vos apresento. Vejam isto é importante. Já agora, a NC 750, que é uma moto que muita gente usa para andar com passageiro, etc. Lembro que a DCT pesa mais 14 kg que a outra. Pesa, portanto, 224 kg. Leva 433 e a NC 750 DCT pode levar à volta de 208, 210 kg de carga. Razoável para condutor, passageiro, mais carga. Atenção que na carga, o peso dos baús, se forem de alumínio, são relativamente pesados, não estão incluídos no peso líquido da moto, no peso wet. São extras. Portanto, esses baús têm que ser somados. Por exemplo, na minha GSA, os meus baús com as coisas dentro básicas que ando sempre em viagem, estou a falar do básico, que é um compressor, um kit de furos, fato de chuva e kit de primeiros socorros e mais uma porcaria ou outra, pesam quase 18 kg. Os 3 baús, top case, 2 laterais e esse pequeno material que vai dentro. 18 kg há que contar. Opa, vejam a curiosidade da Goldwing, também não é assim uma carga por aí além, apesar de ser um caminhão, e de outras grandes turismo, porque vão ficar admirados com o peso máximo que uma moto pode levar. Opa, e foi isto, portanto, conselho, boa distribuição do peso, não excedia muito o peso total que indica no manual, para andarmos confortáveis, para andarmos seguros e para a moto ter a sua resistência de suspensão, de pneus, de subquadro, de tudo. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por assistirem. Pá, subscrevam. Bom, visitem aí a minha loja. O preço é igual e ajudam o canal se comprarem lá qualquer coisa. É uma loja muito completa. E até ao próximo. Bem-ajam.